Pessoal, e nós vamos começar a estudar a legislação para o concurso de professor PEI, que é do cargo de educação infantil, e para o cargo de auxiliar técnico de educação. Esses dois concursos são da Prefeitura de São Paulo. E nessa primeira aula, nós vamos estudar todos os artigos que consta lá no edital da Lei 8.069 de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os artigos 53 a 59 e 136 e 137. Nós vamos estudar artigo por artigo e ainda vamos resolver 15 questões da banca VUNESP. Todas serão comentadas. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Marcos Barbosa. Nós vamos começar agora a aula 1, vamos direto ao ponto. Pessoal, então no capítulo 4, dos artigos 53 a 59, ele vai falar dos direitos da criança e do adolescente, né? Do direito à educação, do direito à cultura, do direito ao esporte e ao lazer. Nós vamos ler, lógico, todos os artigos, tá? Do 53 ao 59. Alguns artigos eu vou fazer alguns comentários, né? E alguns outros artigos nós vamos fazer uma leitura bem atenta, porque eles já são autoexplicativos. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. 3, o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Pessoal, esse artigo 53, ele teve como fundamento o artigo 205 da Constituição Federal, que é o capítulo 3, né? Ele fala da educação, da cultura e do desporto. No artigo 205 fala: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então veja, gente, que no artigo 53, né, o ECA ele foi lançado 2 anos depois, né, a Constituição Federal foi em 1988, a Lei 8.069 foi em 1990, 2 anos após, né? Então, o artigo 53 realmente, né, tem como fundamento o artigo 205. E é importante, tá, gente? É um artigo que é muito cobrado pelas bancas. Então, sugiro que vocês façam depois novamente uma leitura bem atenta, aí umas 2, 3 vezes, tá? E procurem memorizar também todos os incisos desse artigo, que ele é bastante cobrado. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Pessoal, o artigo 53A é muito importante também, ele fala das medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, né? Foi um artigo que foi incluído na redação de 2019, né? É um assunto bem atual também, né? E é importante, não só a instituição de ensino, como os clubes e agremiações trabalhar esse tema, né? Inclusive, a maioria das prefeituras hoje já tem uma parceria e tem um projeto muito interessante que é o ProErd, né? Onde as polícias militares vão até a escola e trabalham esse tema, né? Então, é um artigo muito importante e uma redação nova de 2019. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Gente, aqui tem vários incisos, né? Sobre o dever do Estado, a competência do Estado, tá? Então vamos lá. Ó. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, gente, o Estado ele é obrigado, né, a oferecer a todos, né, o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Então, ou seja, o ensino regular, né? E também para aqueles também que não tiveram acesso à idade própria. Por exemplo, o EJA, inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Pessoal, esse inciso ele é muito cobrado pelas bancas, tá? Procure memorizar essa palavra aqui, ó. Até destaquei. Preferencialmente, tá, pessoal? Preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Pessoal, esse inciso ele também ele é muito cobrado pelas bancas. Por quê, gente? A gente tem em outras legislações da educação, menciona que a creche é de 0 a 3 anos e a pré-escola é de 4 a 5 anos. Agora, aqui no ECA, tá? Então, de acordo com o ECA, creche e pré-escola é de 0 a 5 anos, tá bom, pessoal? Então precisa memorizar esse inciso. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, se o adolescente estiver no programa, fazendo estágio, né? Hoje tem aquele programa Menor Aprendiz, né? Então ele tem o direito, né, ao ensino noturno regular. Inciso 7, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Pessoal, eu até destaquei, né, algumas palavras, tá? A gente precisa memorizar. Então, quando se fala do atendimento no ensino fundamental, através de programas, ó, programas suplementares, precisa memorizar essas palavras aqui, ó, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse inciso também é bastante cobrado, tá? Então, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Esse direito público subjetivo, pessoal, é um direito próprio, né, de cada indivíduo, tá? Parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência da escola. Gente, precisa ter cuidado, tá? Compete ao poder público, tá, gente? Artigo 55, os pais ou responsável, então, gente, ó, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Pessoal, lá no artigo 54, nós estudamos os deveres do Estado, já que no artigo 55 aparece um dos deveres dos pais ou responsável, ou seja, eles têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, ou seja, né, pessoal, em quais casos, né, os diretores de escola comunicarão ao Conselho Tutelar. Então vamos lá, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Inciso 3, elevados níveis de repetência. Artigo 57, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos. Então, os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Ou seja, pessoal, nesse processo de construção do conhecimento, a gente precisa valorizar o conhecimento de mundo da criança e do adolescente. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos, então a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude.
Pessoal, agora nós vamos resolver várias questões da Banca Vunesp. Eu separei várias questões da Banca Vunesp de forma estratégica para a gente revisar todos os artigos que nós acabamos de estudar, para você gabaritar todas as questões do ECA e conseguir a sua aprovação nesse concurso. E depois que você for nomeado, volta aqui no canal, gente, para fazer um comentário para nós comemorarmos. Pessoal, se você gostou dessa aula, se eu estou te ajudando com esses conteúdos, então eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal para receber os próximos vídeos e também ajudasse outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo, compartilhando essa videoaula nos seus grupos de estudos, deixando também um like ou um comentário sobre essa aula, dando uma sugestão ou deixando alguma pergunta aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em te ajudar, ok? Então agora nós vamos direto ao texto da questão 1. Pedro, estudando para prestar concurso de agente de organização escolar, verificou que, conforme o artigo 53 da Lei 8.069, de 13/7 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes o direito de organização e participação em entidades estudantis, b. a troca de classe ou sala quando do interesse da família, c. a reposição efetiva de dias letivos, d. a convivência com seus amigos e o direito de receber cesta básica. Pessoal, essa questão 1, ela cobra o conhecimento do artigo 53 da Lei 8.069. E lá no artigo 53, nós estudamos 5 direitos, né? Nós lemos 5 incisos, que são o quê? Os 5 direitos da criança e do adolescente. E quais são esses direitos, pessoal? Vamos revisá-los? Inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores. 3, o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então agora nós vamos voltar aqui na questão 1 e nós já revisamos os 5 direitos. Pessoal, e às vezes parece ser chato, mas nós temos que revisar, ok? Já até comentei no canal aqui, os 2 primeiros concursos na área da educação que eu fiz, eu não passei. Depois dessas 2 reprovações, eu comecei a analisar e me perguntar, o que eu estou fazendo de errado? E uma das coisas que eu consertei foi o quê? A revisão. Eu não estava revisando. E depois que eu comecei a revisar, eu passei em vários concursos, né? No total já foram 9 concursos que eu passei. E vários desses concursos eu passei nas primeiras colocações. A revisão para mim foi fundamental. Então não esqueçam de revisar, ok, gente? E aí, gente, ó, olhando aqui as opções de resposta, o direito de organização e participação em entidades estudantis é um dos direitos, pessoal, da criança e do adolescente, de acordo com o artigo 53? Então a resposta é sim, tá, gente? E já é o gabarito da nossa questão. Por quê, pessoal? Nós acabamos de revisar lá no inciso 4, que fala assim, direito de organização e participação em entidades estudantis. Então a A é o gabarito da nossa questão 1, ok, pessoal? A B está incorreta, né? Troca de classe e sala quando do interesse da família, fugiu totalmente do artigo 53. C, a reposição efetiva de dias letivos também não consta no artigo 53. A D, a convivência com seus amigos fugiu totalmente, né, pessoal? E o direito de receber cesta básica também fugiu completamente, né, da proposta do artigo 53. Portanto, a A é o gabarito da questão 1. Pessoal, e antes da questão 2, eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes. Primeira informação, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você baixar o material dessa aula com todas as questões em PDF. Segunda informação importante, eu vou deixar na descrição desse vídeo também um link para você acessar e aí você vai entrar nessa página para você adquirir a apostila do concurso da Prefeitura de São Paulo. Eu vou deixar um link para a apostila para o cargo de professor de educação infantil e outro link para o cargo de auxiliar técnico de educação. E adquirindo essa apostila, você estará apoiando esse canal. Então vamos para a resolução da questão 2. Questão 2. No desenvolvimento da atribuição de vigilância no comportamento dos alunos na escola, a inspetora Josefa percebeu que, no portão
da instituição, pessoas estranhas à escola estavam oferecendo drogas aos alunos dos últimos anos do ensino fundamental. De acordo com o artigo 53A do ECA, é dever da instituição de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas e dos estabelecimentos congêneres assegurar. Pessoal, essa questão ela está exigindo o conhecimento do artigo 53A do ECA. E antes de analisarmos todas as opções de respostas, vamos ver o que fala o artigo 53A, pessoal, para a gente revisar esse artigo novamente, para você não esquecer lá na hora da sua prova. Artigo 53A é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Pessoal, então agora nós vamos direto aqui para o comando da questão 2, para a gente gabaritar essa questão. Então, de acordo com o artigo 53A do ECA, é dever da instituição de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas e dos estabelecimentos congêneres assegurar a suspensão de alunos envolvidos com drogas ilícitas do estabelecimento de ensino por tempo indeterminado. Pessoal, essa alternativa está incorreta. Porque, pessoal, lá no artigo 53A, não fala que tem que suspender os alunos envolvidos com drogas ilícitas. Lá fala que é dever da instituição assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, ok? Alternativa B, que as famílias dos alunos envolvidos com drogas ilícitas tomem as providências cabíveis sob pena de expulsão. Ela fugiu completamente, né, gente? Por quê, pessoal? Nós acabamos de revisar lá no artigo 53A que essas instituições têm que fazer um trabalho de conscientização, ok? E de prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas ilícitas, ok, pessoal? Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. A alternativa C, gente, ela está correta. Por quê, pessoal? Aqui é a literalidade do artigo 53A, ok? Então, a alternativa C está correta e é o gabarito da nossa questão. Pessoal, como nós já encontramos o gabarito da questão 2, nós já vamos então eliminar as alternativas D e E, ok? Questão 3. Conforme a Lei 8.069 de 90, o artigo 54 é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, entre outros, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e ao ensino superior. B. Atendimento em creche e pré-escola públicas às crianças a partir dos 3 até os 5 anos de idade. C. Oferta de ensino noturno regular, adequando-se o adolescente trabalhador às condições oferecidas pelas escolas. D. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em centros de educação especial. Pessoal, então essa questão ela exige o conhecimento do artigo 54 da Lei 8.069. E nesse artigo 54, pessoal, tem vários deveres do Estado em relação à criança e o adolescente. Então, à luz do artigo 54, nós vamos analisar todas as opções de resposta para a gente encontrar o gabarito dessa questão. Alternativa A, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e ao ensino superior. Opa, ao ensino superior não, né, gente? Então, a Banca Vunesp, o que ela fez? Ela pegou o inciso 2 do artigo 54, que fala progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, e ponto. Acaba aqui, ok, pessoal? E ela acrescentou ao ensino superior. Então, no inciso 2 do artigo 54, não tem ao ensino superior, ok? Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B, atendimento em creche e pré-escola públicas às crianças a partir dos 3 anos até os 5 anos de idade. Nessa alternativa, pessoal, o erro está aqui, ó, não é a partir dos 3 até os 5 anos de idade. Conforme o inciso 4 do artigo 54, é do 0 aos 5 anos de idade, ok? Então, a alternativa B também está incorreta. Pessoal, vou falar mais uma vez para vocês não esquecerem, tá? De 0 a 5 anos de idade, ok? Alternativa C, oferta
de ensino noturno regular, adequando-se o adolescente trabalhador às condições oferecidas pelas escolas. Gente, aqui fugiu totalmente, né? Então, quando a gente lê aqui, ó, oferta de ensino noturno regular, daqui para frente, pessoal, tá tudo errado. Então, não é adequando-se o adolescente trabalhador às condições oferecidas pela escola. Está tudo errado, tá, pessoal? É oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Por quê, pessoal? A banca tentou nos confundir. Não é o adolescente que tem que se adequar à escola, né? É a escola que tem que se adequar ao adolescente. Até mesmo porque o adolescente está precisando trabalhar, não é verdade? Normalmente ele trabalha durante o dia, né? E qual o período, né? Ou seja, qual o horário que ele precisaria estudar? No período noturno, ok? Então a escola tem que se adequar à necessidade do adolescente, ok, pessoal? Então essa alternativa está incorreta, conforme o inciso 6 do artigo 54. E vamos para a alternativa D. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa alternativa, pessoal, ela está perfeita, né? Ela está correta, porque ela é a literalidade do inciso 5 do artigo 54. Portanto, pessoal, já encontramos o gabarito da nossa questão, ok? Então, a resposta da questão 3 é a alternativa D, ok? Pessoal, mas vamos ver qual é o erro da alternativa E? Então vamos lá. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em centros de educação especial. Pessoal, aonde está o erro dessa alternativa? Não é preferencialmente em centros de educação especial. De acordo com o inciso 3 do artigo 54, é preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a alternativa E está incorreta. Pessoal, se vocês estão gostando e eu estou ajudando vocês com essa aula, compartilhe no seu grupo de estudos, no seu grupo de professores do WhatsApp, para nós ajudarmos também outras pessoas que também estão precisando dessa aula, tá bom, pessoal? Questão 4. Em se tratando do direito à educação, compete ao Estado, entre outros deveres, assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Nessa perspectiva, o ECA define em seu artigo 54, parágrafo 1º, que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público, compulsório, B, irrestrito, C, amplo, D, subjetivo e adequado. E aí, pessoal, qual é a resposta da questão 4? É a alternativa A, compulsório? Então, a alternativa A está incorreta. É a alternativa B, pessoal, irrestrito? Também não é irrestrito. C, amplo? Também não é amplo. D, subjetivo? Essa alternativa D está correta, então é subjetivo. E essa alternativa E está incorreta, não é adequado. Então, gente, o gabarito da questão 4 é subjetivo. Mas, professor Marcos, por que a alternativa D é o gabarito dessa questão? E a resposta, pessoal, está no artigo 54, no parágrafo 1º. O artigo 54 fala assim, ó, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. E o parágrafo 1º fala assim, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Então, nós vamos revisar mais uma vez o parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º fala assim, ó, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Ok, pessoal? Então, essa questão 4, ela cobrou a literalidade do artigo 54, parágrafo 1º, e o gabarito dessa questão é a alternativa D. Questão 5. O inspetor de alunos de uma unidade escolar municipal foi questionado no portão de entrada por um casal recém-chegado de uma região distante do município de Dois Córregos sobre a obrigatoriedade ou não de matricular um pupilo na escola. Após consultar o diretor, que se respaldou no artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o inspetor de alunos esclareceu corretamente que a matrícula dos filhos ou pupilos é
optativa para pupilos e obrigatória para filhos no ensino fundamental? E aí, pessoal, o que vocês acham da alternativa A? Pessoal, essa questão ela exige o conhecimento do artigo 55 do ECA. E esse artigo 55 fala que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, essa alternativa, pessoal, a A, ela está incorreta. Por quê, pessoal? Não é optativa para pupilos e obrigatória para os filhos. É ou pupilos ou os filhos, ou seja, os pais são responsáveis e têm a obrigação de matricular, ok? Ou seja, têm a obrigação de fazer a matrícula, ou para os pupilos ou para os filhos, ok? E essa parte também aqui está incorreta. Não é só no ensino fundamental, é para a rede regular de ensino. Alternativa B, obrigação dos pais ou responsáveis na rede regular de ensino para filhos ou pupilos. Essa alternativa aqui, pessoal, é a literalidade do artigo 55. Portanto, a B é o gabarito da nossa questão 5. Nós vamos aproveitar, pessoal, e revisar de novo esse artigo 55, até você memorizá-lo. Então, vamos lá. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação. Então, ou seja, pessoal, eles são obrigados a matricular os seus filhos ou pupilos da rede regular de ensino. Então, de novo, artigo 55, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Alternativa C, obrigação dos pais com garantia de gratuidade para pupilos na educação infantil e para filhos no ensino fundamental. Então, nós acabamos de revisar o artigo 55, né, gente? E essa alternativa fugiu completamente. Lá só fala na rede regular de ensino, é bem direto. Nem menciona educação infantil e nem menciona ensino fundamental. Então, a banca que tentou nos confundir, ok? Alternativa D, facultativa no ensino fundamental no caso de famílias advindas de regiões distantes, de difícil acesso. Pessoal, a banca Vunesp fugiu completamente do artigo 55, né, para nos confundir, ok? Então, a alternativa D também está incorreta. Alternativa E, garantida e obrigatório a todas as crianças e adolescentes em qualquer etapa do ensino, através de requisição deferida pelo Conselho Tutelar no caso de pupilos. Pessoal, a E fugiu completamente, né, do artigo 55. Portanto, a alternativa B é o nosso gabarito. Questão 6. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal 8.069 de 1990, afirma em seu artigo 56 que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, entre outros, os casos de a reiteração de faltas justificadas e de evasão escolar, mantidos os recursos escolares, ausência de pais ou responsáveis em reuniões. B. Confirmação ou suspeita de uso de drogas lícitas ou ilícitas por parte dos pais ou responsáveis. C. Atrasos reiterados na entrada ou recorrentes saídas antecipadas do estudante no horário regular de aula. D. Maus tratos envolvendo seus alunos e elevados níveis de repetência. E. Indisciplina ou baixo rendimento após comunicação à família. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? Gente, essa questão, ela cobra a literalidade do artigo 56, ok? E o artigo 56 fala assim: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Pessoal, então nós vamos revisar mais uma vez o artigo 56, porque ele é muito cobrado pelas bancas, ok? Então, artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E 3. Elevados níveis de repetência.
Pessoal, voltando então aqui na questão 6, para a gente gabaritar essa questão. E depois de revisar o artigo 56, pessoal, a única opção de resposta que está de acordo com o artigo 56 é a alternativa D, maus tratos envolvendo seus alunos e elevados níveis de repetência. Porque, pessoal, essa alternativa D é a literalidade dos incisos 1 e 3 do artigo 56. Portanto, a D é o gabarito da nossa questão 6. Pessoal, e se você está gostando desse simulado e se eu estou te ajudando, então dá uma moral para o professor Marcos, deixa um like. Pessoal, e também deixa nos comentários aqui qual foi a questão até agora que você achou difícil. Foi bem difícil. É importante vocês deixarem aqui nos comentários, porque nos próximos vídeos eu vou estar revisando novamente esses artigos para você gabaritar todas as questões do ECA. Ok, pessoal? Questão 7. De acordo com o artigo 58 do ECA, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e a profissionalização, b. a liberdade religiosa, c. a saúde física e mental, d. o acesso às fontes de cultura e os conhecimentos historicamente acumulados. Pessoal, e essa questão 7, ela está cobrando a literalidade do artigo 58 do ECA. Então, nós vamos revisar o artigo 58 mais uma vez para você não esquecer esse artigo. E o artigo 58 fala assim, ó, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Então, voltando aqui na questão 7, e nós vamos direto para o comando da questão. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantido-se a estes a liberdade da criação e a profissionalização. Então, nós acabamos de revisar o artigo 58, não consta profissionalização. B. A liberdade religiosa também não consta lá no artigo 58. A liberdade religiosa. C. A saúde física e mental também não consta no artigo 58, não está de acordo com a LDB. D. O acesso às fontes de cultura. A D está de acordo com o artigo 58 e é o gabarito da questão 7. Ok, pessoal? E a questão 8 é uma questão de preenchimento de lacunas. Então, quando eu for ler o texto da questão, quando chegar aqui nas lacunas, eu vou ler para vocês as opções de respostas aqui das alternativas, tá? Da A, da B, da C, da D e da E. Combinado, gente? Então, vamos ao texto da questão. Segundo a Lei 8.069 de 90, o artigo 59, os municípios, estados, professores, estabelecimentos de ensino ou coordenadores pedagógicos, com apoio dos estados, do Distrito Federal, dos dirigentes, dos municípios, dos professores e a União, da coordenação dos estados, dos diretores, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Pessoal, então essa questão 8, ela está cobrando a literalidade do artigo 59 do ECA. E nessas questões com preenchimento de lacunas, pessoal, nós temos que lembrar da literalidade do artigo, não tem como. Então, nós vamos aproveitar e revisar mais uma vez o artigo 59. E aqui com o professor Marcos você não tem outra escolha, você é obrigado a revisar, ok? E o artigo 59 fala assim, ó, os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Então, vou falar mais uma vez para você não esquecer. Artigo 59, os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude, ok?
Agora, voltando aqui para a questão 8, gente, qual é a alternativa que preenche de forma correta o texto da questão 8? E a resposta é a alternativa A, ok? Conforme nós acabamos de revisar o artigo 59, a Lei 8.069, artigo 59, os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Pessoal, não esqueçam o artigo 59. Vocês têm que revisar, tá bom, pessoal? Eu falei que vocês são obrigados a revisar com o professor Marcos. Tá bom, gente? Eu já falei aqui no canal da importância da revisão. E se você não estiver conseguindo revisar ou tiver alguma dúvida sobre a revisão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de te ajudar. Pessoal, chegamos então ao final dessa videoaula e eu espero de coração ter te ajudado com essa aula, com esses conteúdos e com essas questões que com certeza vai te ajudar muito na hora da prova a lembrar de todos os conteúdos. E não esqueça de dar uma força para o professor Marcos, deixa um like aí, deixa um comentário. Vocês podem contar comigo, tá bom, pessoal? E não esqueça, a persistência é o caminho do êxito. Só não passa quem desiste. Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.